Agora, refletindo a palavra com o Padre Cícero José. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, domingo, o 23º do tempo comum. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Neste domingo, a liturgia nos chama a refletir sobre as diversas formas de alienação, figuradas na cegueira, mudez e outras deficiências. A alienação nos impede de ver a realidade e transformá-la. A primeira leitura do profeta Isaías está num cenário de sofrimento. Há muitos cegos, surdos, aleijados, no sentido figurado, e por conta disso, muitos estão desanimados, sem esperança. A palavra do profeta Isaías é de esperança para estes que estão de espírito abatido. Por sua boca, Deus comunica a alegria e a coragem para os desanimados que caminham num vale de lágrimas. Isaías diz: sejam fortes, não tenham medo. É possível ser forte, não ter medo e ter esperança quando temos na nossa frente um cenário de sofrimento? O profeta diz que sim, mas não é uma transformação mágica. Mesmo a leitura utilizando uma linguagem que indica uma transformação mágica, não é isso que o profeta propõe. A transformação que o profeta anuncia exige o compromisso de todos, principalmente daqueles que mais sofrem. Ser forte e não ter medo significa que eles terão que lutar muito para que a realidade anunciada pelo profeta aconteça. Precisamos ser fortes, corajosos e esperançosos e ir contra as injustiças e forças de morte, e assim como Jesus nos ensina no Evangelho. E no Evangelho, vemos Jesus atravessando uma região onde existiam muitos miseráveis, pessoas colocadas na miséria pelo desmando de uns poucos. A atitude de passar por essa região significa colocar esses sofredores no seu caminho, nas suas prioridades. Jesus quer estar junto aos que sofrem para ajudá-los a libertar-se dos sofrimentos. Quando Jesus passava por essa região, levavam até ele um homem surdo que falava com dificuldade. Esse homem simboliza todo um povo e não apenas uma pessoa. É importante lembrar que todo aquele que tem dificuldade de escutar tem dificuldade de falar, pois geralmente falamos o que ouvimos, e se não ouvimos, não aprendemos a falar, e quem não fala não denuncia, e quem não denuncia é oprimido. A alienação é causada por um conjunto de situações. Então foi o pedido a Jesus que pusesse a mão sobre aquele homem. E foi o que Jesus fez. Ele impôs as mãos e isso significa que ele foi solidário. Fez algo para mudar a situação. Nessa imposição das mãos, Jesus conscientizou e libertou o que estava alienado. Mas antes Jesus levou o homem para fora. Afastou-se da multidão. Com isso aprendemos que a libertação só acontece se vencermos, se rompermos, se nos afastarmos de situações alienantes, pois o meio faz o indivíduo. A pedagogia de Jesus mostra que é preciso se afastar de certas coisas e sistemas, se queremos ser livres, ouvir e falar, enxergar e andar com as próprias pernas. Jesus toca o ouvido do surdo, depois cospe no dedo e toca com a saliva na sua língua, mostrando que a partir daquele momento, ele teria algo de Deus nele transmitido por Jesus. Jesus anunciava o reino de Deus e agora aquele que era surdo e falava com dificuldade também anuncia a boa notícia. Mesmo Jesus pedindo que não dissessem nada a ninguém, como não falar, não partilhar, não contar algo tão grandioso e maravilhoso, o homem não recuperou simplesmente a audição e a voz, ele recuperou a sua consciência e, consciente da sua condição e da realidade, clama em alta voz para que todos também possam ouvir e falar. Quando os alienados se libertarem, muitas vozes clamarão por justiça, não haverá mais tanto sofrimento, tanta gente sendo enganada e manipulada. É isso que o profeta Isaías anuncia. É isso que Jesus ensina com a cura do surdo que falava com dificuldade. Para que essa realidade aconteça, precisamos acabar com o preconceito, com as desigualdades nos diversos meios da sociedade. É o que nos mostra a segunda leitura da carta de São Tiago. As desigualdades acontecem todos os dias e poucos têm voz para denunciá-las. É contra tudo isso que devemos combater. Por isso precisamos ser fortes e não ter medo, como pede o profeta Isaías. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abra nossos ouvidos e solte a nossa língua
nos fazendo ir ao encontro dos que vivem situações de sofrimento, alienação e morte, para ajudá-los a se libertar. Recebam minha bênção sacerdotal, na certeza de que Deus ele está no comando de tudo sempre, e juntos nós somos mais fortes. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você, sua família e a missão que você assume. Amém.